Alegando inconstitucionalidade, Câmara retira de pauta de urgência o projeto para reduzir 50% dos salários de vereadores, prefeitos e cargos comissionados durante a crise do coronavírus. O vereador Roberto Cajaíba estruturou um projeto que diminuiria cerca de 50% o salário de funcionários públicos em Teófilo Otoni neste período de pandemia. A proposta do parlamentar visava a decisão similar de cidades do Brasil, mas o projeto em si não foi adiante por alegação de inconstitucionalidade. Esse é o assunto do nosso O Destaque do Dia. Olá para você, esse podcast trata sobre um assunto que foi debatido na Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Esse projeto, que o vereador Roberto Cajaíba visava diminuir o salário de funcionários públicos de Teófilo Otoni nesse período de pandemia, cerca de 50% do salário dos vereadores, comissionados, do prefeito, secretários, dentre outros funcionários. O Roberto Cajaíba, o vereador, ele explicou qual que era o objetivo do projeto. Nós fizemos uma perspectiva de que esse projeto poderia arrecadar em torno de R$900 mil nos 3 meses. Isso daria para a gente fazer, por exemplo, comprar 4 máscaras, porque 4 máscaras para uma população de Teófilo Otoni, que é de 140 mil, daria um gasto em torno de R$560 mil. Então daria para fazer muito investimento. Eu estou batendo muito na tecla que para nós minimizarmos essa questão do coronavírus, nós precisaremos trabalhar a barreira de transmissão, que é o uso da máscara. Isso foi feito em Hong Kong, isso foi feito em Taiwan, em vários outros países, e tem cidades brasileiras que estão adotando isso aí. Agora, o que eu coloquei aqui é que eu já estou, inclusive, produzindo máscaras. Cajaíba, na sua opinião, por que o projeto não foi votado, ou melhor, nem sequer discutido na Câmara Municipal? Bom, agora eu vou conversar com o procurador jurídico da Câmara do Município, o Dr. Ricardo Coimbra. Doutor Ricardo, obrigado pela sua entrevista. Por que esse projeto não pôde ser discutido e qual a inconstitucionalidade presente no projeto? São 2 inconstitucionalidades. A primeira é a irredutibilidade salarial. E segundo, a intervenção pública na destinação do salário. A administração pública ela não pode definir como que o funcionário gasta o seu salário. E em razão disso, nós sugerimos pela não apreciação do regime de urgência. Lembrando que o projeto de lei ainda na sua íntegra não chegou até nós. Então a gente opinou apenas pelo regime de urgência. Mas por que esse projeto foi aprovado em outras cidades, mas aqui em Teófilo Otoni não pôde ser aprovado? Sim, é o que a gente sugeriu. O vereador Cajaíba foi feliz na proposição dele, todavia ele não carece de lei para fazer isso. A partir do momento que a lei, que o dinheiro do salário dele caiu na conta dele, ele pode muito bem sacar a metade da destinação que ele entender. Não só ele, mas também qualquer vereador, qualquer secretário, prefeito. Lembrando que o projeto de lei, pelo que chegou ao nosso conhecimento, ele seria extensível, inclusive, aos funcionários comissionados e secretários do Executivo, o que mais uma vez extrapola a competência do Legislativo local. Doutor Ricardo, obrigado pela sua entrevista. Eu vou conversar agora com o Vanilson Souza. O Vanilson entrevistou hoje pela manhã, na manhã dessa terça, o presidente da Câmara, Felipe Costa. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Eu fiquei decepcionado com a Câmara Municipal de Teófilo Otoni. O vereador José Roberto Cajaíba apresentou um projeto para redução dos salários de vereadores, de secretários e também do prefeito, de alguns cargos comissionados pela metade, E aí a Câmara retirou o projeto de pauta, a urgência do projeto de pauta, dizendo que o projeto é inconstitucional. Aí eu fico aqui me perguntando, por que tudo que vai para mexer em bolso de político, em salário de político ou de cargos indicados por político é inconstitucional? E a população, quando teve lá a jornada de trabalho interrompida, para redução, ninguém falou nada, ninguém gritou. Teve essa situação aí do cara poder suspender o contrato do funcionário, ninguém gritou, ninguém falou nada. Quando chega para voltar um negócio desse para ajudar na saúde, para comprar material, é inconstitucional. Me explica isso aí que eu quero entender, pelo amor de Deus. Bom, Nilson, nosso posicionamento, de antemão já quero dizer que eu respeito muito sua posição, como já havia falado com você mais cedo, respeito sua posição e de outras pessoas. Qual que é a nossa análise quanto a essa questão? O vereador Cajaíba fez a propositura e antes mesmo já havíamos falado com ele, Cajaíba.
esse projeto é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Primeiro, a Constituição Federal ela prevê o princípio da irredutibilidade de vencimentos. É um ponto. Segundo ponto, a fixação de subsídio de vereadores, secretários e prefeitos, ela é estabelecida por legislatura. Ou seja, se nós quisermos abaixar ou aumentar o salário desses agentes políticos, nós só podemos fazer para a legislatura seguinte. Não podemos fazer para essa. Né? E a gente também não pode determinar a destinação desse valor. Nós não somos obrigados. Quando, por exemplo, teve a questão tem Câmara Municipal que está devolvendo dinheiro para a Prefeitura. Nós não podemos definir aonde o dinheiro vai. Mas como é que as outras câmaras fazem? Por exemplo, lá em Carlos Chagas, o cara determina que é para fazer catarata, o prefeito vai lá e faz. Não determina. Isso aí ele faz em comum acordo com a Câmara, mas legalmente falando, ele não Sim, mas a partir do momento, Felipe, a partir do momento que o presidente da casa vira aqui, ó, tô entregando para o prefeito municipal R$1 milhão que sobrou aqui, para poder comprar máscara de prevenção. Esse foi um trecho da entrevista do Vanilson com o presidente da Câmara, Felipe Costa. Estou aqui com o Vanilson Souza. Vanilson, obrigado pela participação no nosso podcast. Um abraço para você, Alain Martuchelli, um abraço a todos do podcast da 98 FM. Vanilson, é a segunda vez esse ano, né, que um projeto polêmico e que impactaria a cidade de forma gradativa cai diante da Câmara Municipal. Uma situação que a gente não consegue entender, né? Porque o político, sempre que fala que tem que cortar na própria carne, cortar no próprio salário, redução de salário, redução não só dos vereadores, como de prefeito, de secretários municipais, de cargos comissionados indicados por políticos, claro, aqueles cargos comissionados que têm os salários mais altos. Aí vem sempre aquela história, é inconstitucional, improbidade administrativa. Quer dizer, a gente tá vendo outras cidades do Brasil fazendo isso, Caldas Novas fez isso, Rio Manso fez isso, Florianópolis está fazendo isso aí, redução dos salários para ajudar, né, no combate a essa pandemia do coronavírus. Agora aqui em Teoflotone, não sei porquê, nada disso vai para frente. A coisa quando chega para ser analisada, apreciada aqui pela Câmara Municipal é sempre a mesma história. Não tem, é inconstitucional, não tem viabilidade legal, o duodécimo não diminui. Aí a população fica nesse sentido. Agora, acho que isso é bom, porque a população vai refletir, né? Vai refletir aí os vereadores que nós temos, os políticos que nós temos, quem de fato está preocupado com a vida, quem de fato está preocupado com a saúde da população e quem está de fato preocupado apenas com o próprio bolso, com o próprio salário. Vanilson, outro ponto também que a gente abordou no jornalismo da 98 foi a questão da representatividade. Você ouviu várias pessoas ao longo de uma semana, há uns dias atrás, e qual que era a resposta que as pessoas davam quando se perguntava se eram representadas ou não pelos nossos parlamentares? A maioria absoluta, eu acho que quase 100%, dizendo que não se sente representada, principalmente nas questões básicas, como saúde, como educação, como a falta de medicamento, como os bairros em situação precária, com ruas destruídas, com falta de saneamento básico. Quer dizer, então eu não sei de que representatividade é essa que eles falam tanto, né? De 19, necessidade de 19 vereadores numa Câmara Municipal igual a de Teoflotone. Mas é o que eu disse, né? Político não vai querer cortar na própria pele, na própria carne, nunca. Eu acho que é uma utopia da gente ficar sonhando com isso. Eu tô tentando fazer minha parte aqui, né? A gente tenta fazer enquanto pessoa pública, enquanto pessoa do meio de comunicação, a gente tenta fazer a nossa parte. Agora, infelizmente, né, nós não conseguimos mudar a cabeça dos políticos que nós temos. Aí tem, com raras exceções, um ou outro que concorda e que se sacrifica para ajudar a população, mas infelizmente a grande maioria, quando é para cortar na própria pele, sempre arranja uma válvula de escape. Pois é, esse foi o nosso podcast, o destaque do dia, um destaque, uma pauta para levantar esse debate, para levantar essa argumentação, só deixando claro que o projeto, a medida de urgência, foi pedida pelo vereador Gabriel Guzmão. Vale ressaltar também que neste ano, outro projeto de Cajaíba que visava a redução do número de vereadores de 19 para 15, também caiu. Vergonha pública! Um tapa na cara da população! Câmara volta atrás na própria decisão tomada em primeiro turno de reduzir o número de vereadores em Teoflotone. Poder Legislativo Municipal
continuará com o escandaloso número de 19 vereadores para a próxima legislatura. E enquanto os vereadores defendem interesses pessoais para garantir reeleição, a população sofre sem assistência à saúde, educação. A gente volta amanhã com outro destaque para você. Fique ligado nas nossas redes sociais. Um abraço, tchau, tchau.